Em um lugar não tão distante, em um hospital nos Estados Unidos, um ancião está a ponto de morrer. E um garoto acredita ser a reencarnação desse homem. Gus Ortega é um menino normal de 6 anos. Como a maior parte dos garotos, gosta de ficar com o pai. Mas esta relação é diferente. Gus se lembra que brincava com o pai numa vida anterior. Só que ele era o pai, e seu pai era o filho. Este é um caso que o cientista Jim Tucker está investigando. Sempre que vou investigar um caso, fico um tanto cético. Nunca pressuponho que se trate de reencarnação. E essa é a mesma abordagem que geralmente adoto em todos os casos. Estamos aqui porque é um fenômeno interessante e queremos saber o máximo possível sobre ele. Peggy! Muito bem! O vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de Odd e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido. Sabe, isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessas? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. Gus sabia mais sobre o avô do que seria normal saber. Isso é evidência de reencarnação? De que outra forma essas crianças poderiam se lembrar de outras vidas? Os arquivos do Dr. Jim Tucker revelam muitas coisas. E quando eu cheguei ao céu, Deus me deu um cartão. As pessoas com esse cartão podem voltar. Eu queria voltar. Residência da família Ortega, no Colorado. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, não pode simplesmente rejeitar o que o pequeno Gus disse sobre uma vida anterior. Sem dúvida, há muitas pessoas que simplesmente abandonariam este trabalho porque
Ele é contrário a todas as suas suposições sobre o funcionamento do mundo. Mas dispensar alguma coisa porque não se adapta às suas suposições não é muito científico. Então, temos este fenômeno e temos a evidência relacionada a ele. Por isso, ter uma abordagem científica significa estudá-lo e obter todas as informações sobre ele. Residência da família Ortega, no Colorado. O Dr. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus alega que em sua vida anterior era o seu avô. É a sua avó? É. E quando você estava fazendo isso, você era um menino ou já era grande? Não. Já era grande? Gus está falando a verdade? Tucker não tem meios de saber. Por isso, muitas vezes, a informação crucial vem dos pais. Jane Tucker entrevista Kathy e Ron Ortega. Um procedimento padrão. E quando foi outra vez em que ele disse alguma coisa que tivesse demonstrado que ele tinha conhecimento, que sabia coisas sobre o seu pai? Gus disse, eu tinha uma irmã, mas ela morreu. Agora ela é um peixe. E nós falamos, ela é um peixe? O que quer dizer? O que aconteceu? E ele disse, bem, umas pessoas muito ruins a machucaram. E eu comecei, de fato, a pensar sobre isso, porque eu só tinha sabido recentemente todos os dados dessa história sobre a irmã do meu pai. E ela foi mesmo assassinada e depois jogada na Baía de São Francisco. Um segredo de família. O pequeno Gus não poderia ter escutado essa história porque até mesmo Ron Ortega não sabia sobre a irmã do pai. Como o filho ficou sabendo? Na verdade, eu nunca tinha pensado em reencarnação. Eu nem mesmo tinha relacionado a palavra com o que estava acontecendo. Eu não fui educada, sabe, falando sobre reencarnação. Eu fui criada dentro da Igreja Batista e nunca tinha falado sobre reencarnação. Se você tivesse me falado isso há um ano, tudo bem. Você voltou. Tá legal, mas sabe como é? Tudo pode acontecer. Isso acontece. No hotel, Jim Tucker relê as suas notas. Há muitas perguntas, especialmente quando se refere a casos familiares, como o da família Ortega. Sempre que investigamos um caso, temos que verificar a confiabilidade dos informantes. Quando é um caso familiar, sempre temos a preocupação de que os membros da família possam sentir a falta da pessoa que morreu e desejarem profundamente que ela volte nessa criança. Apesar dos possíveis pontos fracos de casos como o da família Ortega, ainda há muitas perguntas para as quais ninguém parece ter respostas convincentes. Aceitar ou não a ideia de que isso significa necessariamente reencarnação, ou que significa que uma alma passa de um corpo para outro, é algo que cada um deve decidir.